Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, em nossa aula de português, falaremos sobre locução verbal. E quando é que ocorre uma locução verbal? Vamos ver? Ocorre uma locução verbal quando dois verbos ou mais aparecem juntos na frase, desempenhando o papel de um único verbo, ou seja, transmitindo apenas uma ação verbal. As locuções verbais são formadas por um verbo auxiliar mais um verbo principal, que é igual a uma locução verbal. O verbo auxiliar, ele é sempre flexionado, significa conjugado, e o verbo principal aparece numa das formas nominais. Quais seriam? Gerúndio, infinitivo ou particípio. Vamos ver alguns exemplos? Exemplos de locuções verbais com verbo principal no gerúndio. Quando é que um verbo está no gerúndio? O verbo está no gerúndio quando indica a noção de continuidade da ação verbal e costuma ser reconhecida pela terminação ND. Então, toda vez que um verbo estiver no gerúndio, você vai ouvir o sonzinho no final, ó. Amando, fazendo, partindo, comemorando, sendo, indo, sempre com a terminação NDO, ok? Vejam alguns exemplos aqui. Estou esperando minha vizinha. Estou esperando é a locução verbal. Olha o verbo auxiliar estou. Está conjugado, está flexionado. E esperando está no gerúndio, indicando que continuidade. Meu marido está andando no calçadão. Está andando é a locução verbal. Vou correndo comprar mais comida. Veja aqui, ó, tem vou correndo comprar 3 verbos. O primeiro é o verbo auxiliar. Os outros 2 são os verbos principais. Sempre, independente da quantidade, sempre o primeiro verbo é o verbo auxiliar. Abaixo temos exemplos de locuções verbais com o verbo principal no infinitivo. E quando é que o verbo está no infinitivo? Como podemos identificar? O verbo está no infinitivo quando ele não está conjugado. Então, é o quê? É o nome do verbo. Se o verbo não está conjugado, o verbo principal não está. O principal, hein? Quando o verbo principal não está conjugado, ele está no infinitivo. Vamos ver uns exemplos aqui? Quero descansar um pouco. Quero, verbo auxiliar, descansar, o verbo principal. Pode acontecer alguma coisa inesperada. Pode acontecer é a locução verbal. Pode é o verbo auxiliar e acontecer é o principal. Observe que acontecer e descansar estão no infinitivo. Eles não estão conjugados. É o que? O nome do verbo. Terceiro exemplo. Começamos a estudar russo. Começamos, verbo auxiliar, conjugado, e estudar é o verbo principal, que não está conjugado, então está no infinitivo. Agora, vamos ver exemplos de locuções verbais com o verbo principal no particípio. E quando é que está no particípio? Quando indica uma noção de finalização, conclusão da ação verbal e possui, para a grande maioria dos verbos, as terminações ado e ou ido, certo? Alguns exemplos aqui vou falar. Amado, partido, sido, ido, todos terminam em ado ou ido, certo? Significa uma ação verbal, né? Concluída, finalização. Vejamos aqui 2 exemplos. Eu tenho estudado
para o vestibular. Tenho estudado é a locução verbal. Estudado está no particípio. Me avise quando você tiver comprado o presente. Tiver comprado é a locução verbal. Veja que o comprado, que é o verbo principal, está no particípio, termina em ado, indica uma ação verbal concluída. E tiver é o verbo auxiliar. Vejamos aqui mais alguns exemplos, tá? Alguns exemplos aqui. João foi encontrado pelo cachorro. Foi encontrado é a locução verbal. Ela havia cantado no evento da escola. Havia cantado é a locução verbal. Ela estava conversando com meu primo. Estava conversando é a locução verbal. Clarice estava comendo quando seu pai chegou. Estava comendo é a locução verbal. Selma iria falar com sua chefe. Iria falar é a locução verbal. E vou renunciar. Observe que esta frase, ela é composta somente pela locução verbal. Vou renunciar. Ok? Agora, vamos para as nossas atividades do dia. No módulo 2, certo? Primeira atividade, página 79. Na questão 3, pede que observe a capa do livro ao lado. Né? O título do livro é Vou Crescer Assim Mesmo. Letra A. Qual é a locução verbal no título desse livro? Vão identificar. B. Juntos, os verbos desse título dão a ideia de... Vocês vão marcar o quadradinho aqui correto, presente, passado ou futuro. Letra C. Por qual das formas abaixo esses verbos poderiam ser substituídos sem alterar o sentido do título do livro? Vocês vão aqui, marcar por qual verbo, certo? A locução verbal poderia ser substituída sem alterar o sentido do título do livro, ok? A questão 4 é o jogo dos verbos. Esse joguinho vocês vão encontrar no material complementar de vocês no final do módulo. Na página 3 vão destacar e montar os dados e na página 5 vocês vão destacar os cartãozinhos para poder jogar o jogo. Vão seguir as orientações aqui do jogo na página 79, certinho? Não deixem de brincar. Brinquem com tia, com avô, com primo, com irmão, com quem estiver ao lado de vocês. É muito legal. E aí vai ajudar vocês a compreenderem melhor o que significa a locução verbal. A próxima atividade é na página 90 do módulo 2. Questão 7. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Aí tem a tirinha dizendo o seguinte: quando eu crescer, vou ser médico ou botânico, ou decorador de ambiente. Aí vem a menininha e diz: quando eu crescer, vou ser engenheira, ou professora de francês, ou mãe. E aí o porquinho fala: quando eu crescer, vou ser um porco grande. Que simples! Letra A. Os personagens dessa tirinha falam de previsões e planos para o futuro. Para isso, em suas falas, utilizam o verbo ser, combinado com outro verbo, formando uma locução verbal. Que locução verbal eles usam? Observem aí qual é a locução verbal que eles usam e anotem aí abaixo. Letra B. Em que tempo verbal está essa locução? Depois que vocês identificarem a locução, vocês vão verificar em que tempo verbal que está a locução. Letra C. Por qual dos verbos abaixo essa locução poderia ser trocada
sem que houvesse alteração de sentido. Vocês vão ver qual desses 3 verbos aí pode substituir a locução verbal sem que mude o sentido, ok? Letra D. O humor dessa tirinha se concentra nos 2 últimos quadrinhos. Por que a previsão do porco para quando crescer é engraçada? Vão analisar direitinho e ver por que a previsão do porquinho, né, é engraçada, certo? Por hoje é só. Leiam com bastante atenção as questões, que vocês com certeza vão conseguir responder bem direitinho. Beijos e até a próxima aula.